Eu conheço pessoas que fazem 3 postagens por semana, visitam escritórios uma vez por semana para gravar vídeos e cobram 5 mil reais por mês para fazer isso de cada cliente. O nome disso é marketing jurídico para escritório de advocacia. Sabe quantas horas que isso ocupa na semana? Menos do que um dia de trabalho de alguém que trabalha como CLT ou carteira assinada. Eu conheço editores de vídeo que editam para criadores, streamers, que faturam mais de 20 mil reais por mês no Instagram e cobram tranquilamente de 1.000 a 2 mil reais mês por cliente. Eu tô falando de ter 3 clientes e já ganhar 6 mil reais por mês, trabalhando de casa, sem chefe, sem ficar batendo ponto. E se você ficou desconfortável com isso que eu tô te falando, lindão, talvez não é porque você acha que é mentira. Talvez você esteja pensando, não, isso aqui não é pra mim. Mas é por isso que você precisa assistir esse vídeo. O problema não é a tua habilidade. É o mundo que você conhece. E hoje, nesse vídeo, eu vou ampliar esse mundo. A maioria das pessoas no Brasil tem um teto mental de preço. Não é burrice, é que você simplesmente cresceu num ambiente onde 2 mil, 3 mil reais por mês já era considerado um bom salário. Aí, quando a gente fala em cobrar 1.500 reais por mês em um serviço, tua cabeça trava, né, meu querido? Quem é que vai pagar por isso? Ai, meu Deus, eu não tenho qualificação para cobrar esse valor. Ai, isso é muito caro. É caro para você, que é pobre. E aí você vai passar a vida inteira cobrando barato, atendendo todo mundo que aparece, se esgotando de volume e ainda ganhando menos do que precisa para viver sem ficar apertado todo mês. Mas o problema não é mercado. O problema é que você só conhece uma parte do mercado. A parte dos pobres. Existe outro mercado e ele tá no mesmo Brasil, na mesma cidade, às vezes na mesma rua que você. Só que esse mercado ele paga bem mais, porque ele pensa muito diferente. Deixa eu te pensar como que um negócio que fatura mais de 20 mil reais por mês pensa. Esse cara ou essa moça passa o dia produzindo, passa o dia vendendo, passa o dia atendendo. O Instagram dela gera venda direta, é onde os clientes aparecem, é onde a confiança é construída. E agora ela tem 2 opções. A opção número 1, gastar 4 horas por semana criando conteúdo, aprendendo a editar, tentando entender de algoritmo do Instagram pra postar de qualquer jeito porque ela tá cansada e ver o engajamento dela no Instagram cair. Ou ela paga 1.500 reais por mês pra alguém que sabe o que tá fazendo, produzir consistência e libera essas 4 horas que ela ia gastar fazendo um negócio chato pra ela fazer ainda mais dinheiro e lucrar em cima dos 1.500 reais que ela tá pagando pra alguém. Pra quem fatura 20 mil reais por mês, quanto que valem 4 horas de trabalho? Faz a conta. 20 mil dividido por 160 horas úteis no mês. Isso dá 125 reais por hora trabalhar. 4 horas por semana, 16 horas por mês, dá 2 mil reais em tempo que ela vai recuperar. Você cobrar 1.500 reais por mês pra uma pessoa dessa, não é custo, meu querido. É investimento com retorno positivo no final do mês. Ela não tá te pagando porque é generosa. Ela tá te pagando porque faz mais sentido financeiro pra ela. E é isso que muda tudo. É isso que os pobres aqui do Brasil não entenderam ainda. Quando você entende que o cliente certo não discute preço, porque pra ele o problema que você resolve custa mais caro do que o que você cobra, você para de ter medo de cobrar. E agora eu vou te dar alguns exemplos de mercado. Não teoria, exemplo de gente que existe de verdade. Por exemplo, marketing jurídico, que eu já tinha te falado antes. Advogados e escritórios de advocacia precisam de presença no digital. A OAB, que é o órgão dos advogados, regula o que pode e o que não pode. E a maioria dos advogados não tem tempo, não tem paciência e honestamente não sabe fazer. Um especialista de marketing jurídico faz 3 postagens por semana no feed, uma visita no escritório para gravar vídeo, edição e legenda de tudo no CapCut, grátis. Programa essas postagens e publica. Quantas horas isso ocupa da tua semana? Sério, na prática, com IA, com automação, com processo, cara, isso dá menos de 10 horas por semana por cliente. E sabe quanto que os bons cobram nesse mercado? De 3 a 5 mil reais por mês por escritório. 2 clientes já podem te dar de 6 a 10 mil reais por mês, trabalhando 20 horas por semana, sozinho, sem ter chefe. E aí eu te pergunto, você acha que não existe advogado no Brasil disposto a pagar 3 mil reais pra não ter que pensar nisso? São 50 mil escritórios de advocacia ativos no Brasil. 50 mil! Você precisa de 2. Vamos para outro exemplo aqui. Edição de vídeo para criadores. Um criador no Instagram que fatura 20 mil reais por mês no Instagram, ele vive de vídeo. O Reels que ele grava no Instagram converte, mas leva tempo para editar. E tempo é dinheiro. Editor que sabe trabalhar com esse perfil de cliente, entende ritmo de corte, sabe colocar a legenda direito, entende o que retém as pessoas, cobra de 1.000 a 2 mil por cliente por mês. 3 clientes já é de 3 a 6 mil reais mês. 4 horinhas por dia, sem sair de casa, só com o celular. O mercado de criadores no Brasil cresceu de forma absurda nos últimos 3 anos. Existem milhares de pessoas faturando acima de 10 mil reais por mês que precisam de suporte de produção. Eu sou uma delas, só que você só precisa de 3. Outro exemplo aqui.
Gestão de tráfego para negócios locais. Clínica de estética, salão, restaurante, dentista. Qualquer negócio que depende de cliente novo precisa de anúncio funcionando. Um gestor de tráfego que sabe o que está fazendo cobra de R$1.000 a R$2.500 por mês por cliente, mais percentual de verba ou a taxa de configuração. 4 clientes já te dá de R$1.000 a R$10.000 por mês. E negócio local não some. Se você sair na tua rua aí, você consegue captar cliente. Isso tem em qualquer cidade de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Um outro exemplo que muitas pessoas não percebem a quantidade de dinheiro que existe. Assistente virtual especializado. Um empresário que fatura de 10 a 50 mil reais por mês passa horas por semana respondendo e-mail, agendando, organizando a agenda, fazendo follow-up com o cliente. Você sabia que tem pessoas que trabalham como assistente virtual de casa e atendem 3, 4, 5 pessoas só para organizar a agenda e fazer essas tarefas que consomem tempo para quem tem muito dinheiro? Para quem fatura 30 mil por mês, 10 horas a menos de tarefa operacional por semana é transformador. 2 clientes desses que você tem já te pagam de 3 a 6 mil reais mês. Trabalho que pode ser feito de qualquer lugar. E esses exemplos que eu te trouxe não são exemplos de exceção. São mercados reais, com compradores reais, que existem no Brasil inteiro agora. E sabe o que todos eles têm em comum? O comprador tem problema que custa mais caro do que você cobra. O comprador entende que é investimento, não é custo. E o comprador tem dinheiro para pagar. Você não precisa ter 50 clientes te pagando R$100 por mês. Você precisa ter 3 clientes te pagando 1.500. Agora, vamos fazer a conta que ninguém gosta de fazer. Você quer faturar 5 mil reais por mês. Se você vendesse um produto de R$97, quantas vendas que você precisaria fazer para faturar 5 mil reais? 52. 2 vendas por dia. Para vender 2 produtos de R$97 por dia, você precisa ter uma audiência relevante ou tráfego pago, funil funcionando, copy convertendo, atendimento de pós-venda e estrutura de entrega. Isso não é simples. Isso exige muita escala, ferramenta e estrutura antes mesmo de começar a gerar dinheiro. Agora tem um caminho mais bonito, vender caro. Serviço de R$1.500 por mês. Quantos clientes você precisa? 4 pessoas. Para fechar 4 clientes, você precisa de uma oferta que alguém entenda, saber quem tem um problema, uma conversa aonde você explica o que você faz e um preço que faça sentido para esse comprador. Não precisa de audiência, não precisa de funil, não precisa ter anúncio no começo. Você precisa ter uma oferta clara e de coragem para colocar ela na frente de 4 pessoas certas. O barato exige muita estrutura que você não tem. O caro exige uma conversa que você pode ter hoje, que se você sair na sua rua, você vai encontrar um mercadinho no seu bairro que fatura mais de 10 mil reais por mês. Isso eu te garanto. Mas aí tem muito bunda mole que vai me falar o seguinte: Lucas, para cobrar caro, eu tenho que ser bom no que eu faço. E eu vou te dizer sim, dá trabalho. O trabalho se chama trabalho porque dá trabalho. Mas olha o que existe hoje. Com inteligência artificial, a velocidade de produção de conteúdo, edição, redação, análise, multiplicou por 3, 4, 5, 10 vezes. O que levava 10 horas antes, hoje leva minutos. O que exigia antes 5 anos de experiência, hoje um cara que se dedica por 30 dias consegue ter o mesmo nível de qualidade. Quem tá aprendendo agora, com as ferramentas certas, chega num nível de entrega que antes levava anos. E eu tô falando de evoluir anos em alguns dias ou em alguns meses. Só não ganha dinheiro hoje em dia quem não quer. Quem prefere ficar onde tá, mesmo sendo ruim, porque tá confortável. Agora, vamos falar de dinheiro de verdade? Um salário bruto de R$3.500 mês na carteira assinada, que é um salário alto, vamos dizer assim, né? Aí você tira INSS, imposto de renda, vale transporte, líquido, vai te sobrar uns R$2.500. Agora, vamos falar de conta para pagar? R$1.500 em qualquer capital do Brasil, se você encontrar um aluguel barato. Mais uns R$1.000 de alimentação, só aí, pagando aluguel, comida, já são R$2.500 mês, só para existir. Teu salário de CLT já foi, sem plano pago por você, sem carro, sem reserva de emergência, sem filho, sem nada além de morar e comer. Quem ganha menos de R$4.000 no Brasil hoje tá literalmente pobre, vivendo no vermelho todo mês. E hoje virou normal isso, porque tá todo mundo tão fudido que é mais liga. Agora faz a conta de horas. 160 horas trabalhadas por mês. R$2.800 líquido, dá mais ou menos uns R$17,50 por hora. Você vende a sua hora por R$17. Isso se você tiver um salário bom, líquido, de uns R$3.500. Que no final das contas sobra 2,5 pra você por causa do governo do amor, né? E você ainda tem chefe, pode ser demitido amanhã e ainda precisa pedir licença pra ir pro médico. Cara, isso não é segurança. É uma ilusão de segurança e foi vendida como estabilidade. Agora compara comigo. 2 clientes te pagando R$1.200 cada, já dá 2.400. Você trabalha 30 horas por mês pra entregar isso. Isso dá R$80 por hora de trabalho. Sem carteira assinada, mas também sem ter que se entregar 160 horas por mês, sem reunião chata segunda de manhã, sem meta de gerente que não faz porra nenhuma e sem risco de corte no próximo trimestre. O teto não existe. Você ainda pode adicionar um terceiro cliente ou mais 10 se você quiser. Você pode subir o preço, pode ficar melhor no que você faz e cobrar mais. Agora, na carteira assinada, o teto
é a política de aumento da empresa. No serviço, o teto é o valor do problema que você resolve. Ai, mas eu não sei o que vender. Lindão, você não tá sem ideia. Você tá sem uma oferta, sem uma diferença, e aí a ideia fica na cabeça. Oferta tem que ir pro mercado. Os teus primeiros clientes não esperam perfeição de você. Eles esperam a entrega. E a entrega você só aprende fazendo. Você vai estar literalmente sendo pago pra fazer. Ai, mas eu tenho medo de cobrar mais caro. O mercado não tá nem aí pro teu medo, lindão. Você pode continuar tendo medo e continuar vivendo uma vida de merda, ganhando pouco. Ou você pode assumir o risco, assumir que você vai ter que se dedicar por pelo menos uns 6 meses até ficar bom no que você faz. E enquanto isso, você vai ganhando dinheiro. E talvez hoje você não saiba como achar cliente. Só que os teus primeiros clientes são os teus conhecidos, podem estar nas redes sociais ou podem estar nas lojas do teu bairro que muitas vezes estão sofrendo com um funcionário que não entrega 1/10 do que você poderia entregar com o IA. E talvez hoje você não consiga se dedicar por falta de tempo, porque você já trabalha de CLT. Mas eu não tô te pedindo pra você largar tudo. Eu tô te pedindo 10 horas por mês. Eu tenho certeza que você gasta pelo menos 10 horas todo mês batendo punheta, jogando videogame, assistindo um monte de filme e série de merda que não te leva a lugar nenhum e gastando tempo com um monte de porcaria que não vai te fazer ficar rico. E eu apliquei esse raciocínio que eu tô te falando aqui comigo. Eu cobro $700 num serviço que a maioria das pessoas não sabe nem que existe. Hoje eu tenho empresas fora do Brasil que me trazem rendas recorrentes de 400 até $1.000, sem que eu faça nada. Não foi vídeo viral, não foi lançamento, foi a oferta que eu desenvolvi, fui melhorando, cada vez cobrando mais caro e as pessoas continuam pagando. E o que eu ensino não funciona só pra mim. Esse raciocínio aqui funciona há mais de 2.000 anos. Os povos antigos do Egito já usavam isso. Na época de Cristo já existia. Você já ouviu falar na Rota da Seda? Pois é, serviços existem há milhares e milhares de anos. Isso não é novidade. É o que sempre funcionou. Com ou sem Instagram, com ou sem inteligência artificial, com ou sem seguidores. Agora, se você tá aqui pensando, ai, legal, faz sentido, só que eu não faço ideia de onde começar. É exatamente pra isso que eu montei o kit da primeira oferta. Não é cursinho de 6 meses, não é mentoria de R$5.000, é a estrutura mínima pra você sair de um lugar onde você tem uma ideia pra uma oferta no mercado em menos de uma semana. Nesse kit, você vai ter uma ferramenta prática pra identificar uma habilidade que vira serviço que vende, como escolher os compradores que têm dinheiro e têm esse problema, como que você monta uma oferta com entrega, resultado e preços claros e justos, e eu ainda vou te entregar script de abordagem pra você falar com as primeiras pessoas e um plano para os teus primeiros 7 dias para você colocar no mercado. E isso custa R$77. R$77 não compra milagre, compra clareza, estrutura e ferramenta para você começar do zero. Se você quiser a minha visão simples antes de começar, você faz uma estrutura do kit e você pode agendar uma revisão por vídeo, onde eu analiso a tua estrutura e te entrego um mapa de como você pode fazer ajustes por R$197. E se você quiser um acompanhamento para executar isso e ter mais resultado no primeiro mês, temos o sprint de R$697, onde eu te acompanho por 60 dias. Você pode tirar dúvidas direto no meu WhatsApp. A diferença é simples. No kit você monta sozinho, na revisão eu ajudo com você e no sprint eu te ajudo a colocar em execução. Agora você tem duas opções: fechar esse vídeo, voltar pro feed e continuar consumindo conteúdo sobre como ganhar dinheiro na internet sem mudar porra nenhuma. O aluguel vai continuar subindo o preço e o salário vai continuar uma miséria. Ou você pega 10 horas por semana e começa a construir uma fonte de renda que não depende de decisão do outro. Não precisa ser perfeito. A primeira oferta nunca é perfeita. Nem o meu serviço que eu tenho há mais de 6 anos é perfeito, só que a oferta precisa ir pro mercado, precisa ser testado no campo de batalha. Então aqui embaixo tem o link para você que quer começar a fazer os teus primeiros passos. E isso é tudo. Dá trabalho, mas é muito menos trabalho do que passar 40 horas por semana para ganhar um salário que não paga nem teu custo de te vejo do outro lado.